Fundamentos de SEO. Muito prazer, eu sou a Renata, mas você pode me chamar de Tata. Eu sou Head de Experiência e Tecnologia aqui na Voito e um dos pilares da área que eu gerencio, lidero e também faço todo o planejamento técnico é a área de SEO. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre os fundamentos, sobre o funcionamento dos mecanismos de busca e para também tentar trazer você para essa área que tem crescido muito, principalmente na área de marketing e tecnologia. Mas então vamos lá. Começando no começo, o que é SEO? SEO é uma sigla que significa Search Engine Optimization, ou no português, otimização para os mecanismos de busca. E o SEO, na verdade, é um conjunto de técnicas utilizadas e desenvolvidas para que os algoritmos identifiquem o nosso conteúdo nos mecanismos de busca e a gente consiga ranquear de forma melhor organicamente. Mas então, voltando um pouquinho, o que são os mecanismos de busca? Eles são sistemas formados por conjunto de algoritmos que analisam, rastreiam e identificam as páginas dentro da web. E assim eles conseguem ponderar o que é ou não relevante, trazendo como resultado para os usuários, que somos nós, conteúdos, sites, páginas e plataformas relevantes para a experiência do usuário, ranqueando isso dentro da SERP. O que é a SERP? A SERP, na verdade, ela é a forma como a informação é disponibilizada para a gente dentro dos mecanismos de busca. O Google, o YouTube, o Yahoo e o Bing são mecanismos de busca. Com certeza você chegou aqui provavelmente pelo Google, que é o maior mecanismo de busca do mundo atualmente, ou pelo YouTube, que é o segundo maior do mundo. Mas atualmente, inclusive, o próprio TikTok também é considerado um mecanismo de busca. E a SERP nada mais é como a forma com que a informação é disponibilizada e hierarquizada para a gente dentro das páginas que oferecem os resultados para a gente. A SERP funciona a partir da palavra-chave que a gente insere dentro dela e também retorna a informação para a gente. Voltando mais um pouquinho, o que é a palavra-chave? É o termo que a gente digita e busca procurando algum tipo de informação dentro do mecanismo que a gente está usando. Aqui a gente vai falar em grande parte do Google, considerando que ele é o principal, o maior e também o mais relevante mecanismo de busca atual. Com certeza você conhece também as features, não o conceito, mas a aplicação. Quando você busca, por exemplo, um restaurante dentro do Google e ele te informa ou as avaliações dele ou o endereço, é o Google trazendo uma forma diferente de te dar uma resposta, considerando também a forma mais coerente que para você faz sentido. Isso acontece também quando o Google te oferece resposta em formato de imagens, em formato de links do YouTube, em formato de notícias ou até em formato de links do antigo Twitter. A gente vai conhecer em outras aulas também um pouquinho mais do formato das features, mas eu gostaria primeiro de fazer com que você entenda que o SEO, apesar de não ser tão conhecido popularmente, as aplicações dele estão no nosso cotidiano e basicamente, com certeza, todos os usuários que utilizam a internet se deparam com ele todos os dias. Continuando então, como os mecanismos de busca funcionam? Eles são baseados em 3 pontos principais, que é o rastreamento, quando os crawlers ou os rastreadores fazem todo um mapeamento da web, identificam as páginas que estão no ar e depois eles realizam ou não a indexação. O que é a indexação? Quando você procura uma página e ela aparece para você dentro do Google, essa página está indexada, o que significa que o Google reconhece a existência dela, então você consegue encontrar ela dentro da forma com que você vai buscar. E por último, a gente tem o ranqueamento, que é o foco principal do SEO e também o que a gente busca sempre melhorar, otimizar e aprimorar. Tanto focando na experiência do usuário, que vai ser sempre o nosso pilar principal, quanto também nas próprias diretrizes, atualizações que o Google e outros mecanismos oferecem para a gente. Voltando então, no geral, a gente tem esses 3 pilares que são a base do SEO
e a forma como a gente consegue identificar essas páginas. O rastreamento, o Google ele identifica a existência dessas páginas, a indexação ele reconhece e oferece essas páginas para o usuário e também o ranqueamento, que é onde ele considera o valor daquela página e dá para a página uma certa posição dentro da SERP. Por isso que a gente tem, por exemplo, páginas como a primeira linha da informação e da busca que a gente encontra e páginas que estão lá na 10ª página dentro do Google. A relevância dessas páginas, a autoridade do site, a densidade e a qualidade do conteúdo, a própria performance, são o que vão definir a relevância e, consequentemente, o ranqueamento dessas páginas. Num contexto geral, é exatamente isso que é o SEO. A gente já entendeu como o SEO funciona, mas não basta a gente entender sem entender também porque ele é importante, senão não faria sentido a gente desprender tanto esforço desenvolvendo ele. No geral, o ponto mais importante do SEO é a busca por tráfego orgânico. O tráfego orgânico é justamente aquele que você encontra sem ter, por exemplo, um link patrocinado, uma página aparecendo para você de forma não natural. O tráfego orgânico ele é importante justamente porque é a forma mais genuína que o usuário encontra os conteúdos. Então, isso acaba trazendo para a gente também uma autoridade em relação à nossa relevância e autoridade, inclusive, para a marca que está produzindo esse conteúdo. Seja ele um conteúdo informativo, seja uma página de vendas, seja oferecendo um serviço. A gente entende que se o Google está mostrando para a gente isso de forma orgânica, ele realmente está considerando a relevância daquela informação, daquele serviço ou daquele produto. Isso faz com que a gente também esteja muito mais próximo do nosso cliente, do nosso lead, do nosso público. Por quê? Se ele encontra a gente de forma natural, a relação de confiança, inclusive do valor que a gente agrega para o próprio cliente, o possível cliente, o nosso lead, ou o usuário no geral, é muito maior do que se a gente tivesse uma relação, por exemplo, de tráfego pago. Considerando também outros pontos de relevância, a gente tem a questão do custo. SEO é de graça? Não, não é de graça. A gente não paga para o Google oferecer as nossas páginas para dentro da SERP, mas a gente investe em ferramentas, em pessoas, em estratégias para que isso possa acontecer de forma orgânica. Então, sim, o SEO ele necessita de um investimento indireto, só que o resultado, em função, por exemplo, do tráfego pago, acaba sendo muito mais sustentável a curto, médio e longo prazo e também muito mais relevante. Trazendo para vocês aqui, inclusive, um grande exemplo que com certeza todo mundo conhece, é o Mercado Livre. O Mercado Livre ele é um dos e-commerces maiores da América Latina, inclusive ele é a maior referência de SEO atualmente. Por quê? Basicamente, todos os usuários que conhecem o Mercado Livre conheceram ele de forma orgânica e atualmente a grande maioria encontra os seus produtos, faz as suas transações de maneira orgânica também. Hoje o Mercado Livre ele recebe cerca de 110 milhões de acessos mensais e mais de 80% desse tráfego vem do SEO. O SEO, portanto, é visto pelas empresas e pelos sites, pelos mecanismos no geral, como uma estratégia muito rentável e muito bem estratégica. Por quê? Apesar de a gente conhecer o tráfego pago, o SEO ele se mostra muito mais sustentável a longo prazo. Existe, inclusive, uma ponderação e uma dúvida muito relevante e muito frequente em relação ao que é mais importante, o que é mais sustentável, o que é mais relevante para os mecanismos de busca, para a aquisição de leads, usuários, visitantes. O SEO, o tráfego orgânico, ou o tráfego pago. Eu vou te dizer que, na verdade, depende. É muito comum que as pessoas busquem o tráfego pago como uma forma de resultado muito instantânea. É o que acontece, por exemplo, na Black Friday. Como o SEO é uma estratégia de médio e longo prazo, às vezes as empresas não conseguem desenvolver isso com uma certa antecedência, antecipando ofertas, inclusive o próprio ranqueamento do Google, que demora um pouquinho para desenvolver isso. Então, no geral, o tráfego pago, apesar de ele te dar um resultado muito rápido, porque você consegue implementar aquilo em um curto espaço de tempo, ele acaba também fazendo com que as empresas se tornem dependentes dele, justamente porque enquanto você está pagando o custo por clique, você está ranqueando de forma
não orgânica, né, no sentido do tráfego pago. No momento em que você deixa de fazer esse investimento, você não consegue mais manter aquelas páginas na mesma posição. Portanto, o tráfego pago, ele é sim muito importante, principalmente para as estratégias a curto prazo, mas ele não é tão sustentável quanto o SEO, justamente porque o SEO ele consegue fazer com que você fique posicionado de forma orgânica por um longo período de tempo. É sim muito difícil você considerar e conseguir conquistar as primeiras posições do Google, mas a partir do momento que você consegue alcançar essas posições, é muito mais sustentável e muito mais simples você manter essas posições de forma orgânica do que pagando. Inclusive, eu aposto que você muitas vezes já fez uma pesquisa no Google, ignorou um ou outro link patrocinado e foi direto para a busca orgânica, porque a busca orgânica também traz muito mais confiabilidade, considerando que você não consegue pagar para o Google te posicionar de forma orgânica. O pessoal do SEO, principalmente os especialistas, costumam brincar que o lugar mais caro do Google e do mundo é a primeira posição. Justamente por isso, é importante que a gente volte os nossos esforços para o SEO junto com o tráfego pago. Não considere nenhum mais importante do que o outro, mas consiga entender qual a relevância e qual o momento em que a gente consegue implementar cada um dos dois. É importante também você saber que o SEO é dividido em 3 pilares principais, tanto em questão de estratégia, quanto na forma como o Google pondera certo tipo de implementação que a gente realiza nessas páginas para que elas ranqueiem de forma melhor. A gente tem, dentre esses 3 pontos, o SEO on-page, que é basicamente toda a estrutura das páginas que estão ou não ranqueando dentro do Google, as páginas que a gente possui, a forma como a gente está tratando elas, otimizando ou não elas. Então, no geral, o SEO on-page é tudo que a gente faz dentro do próprio site para fazer com que o Google ele reconheça e considere esse conteúdo, essa página relevante. Isso pode ser inserido tanto no conteúdo bruto em si, quando a gente fala, por exemplo, de SEO de conteúdos, artigos que a gente encontra em blogs, por exemplo, tanto a parte de estrutura, principalmente a experiência do usuário. O Google ele vai sempre ponderar o que a gente está entregando para o usuário e se isso realmente faz sentido para a busca que ele está solicitando para o próprio mecanismo. Outro ponto também seria o SEO off-page. Como o próprio nome diz, ele está fora das nossas páginas, mas ainda assim é muito relevante para a gente. Dentro do Google também, a gente tem a questão de ponderação de autoridade, que é basicamente o quão relevante os nossos conteúdos, as nossas páginas, o nosso site é para aquele tipo de nicho, por exemplo. Então, todas as outras páginas que consideram a gente relevante, apontando os nossos links, trazendo a gente como referência em páginas e sites que não sejam o nosso, também é um ponto relevante para o Google, mas por não estar dentro das nossas próprias páginas, é chamado de SEO off-page. Para finalizar, o último ponto, que acaba sendo o mais relevante e, ao mesmo tempo, o mais negligenciado pelas empresas, é o SEO técnico. Ele acaba sendo a parte que transforma todos os outros pontos de SEO e pondera a performance das nossas páginas. A gente está falando de tempo de carregamento, responsividade, a forma com que a página interage com o usuário e todos os outros pontos que o Google acaba trazendo também. Em um outro momento, a gente vai ter esse entendimento de forma um pouco mais profunda, mas eu quero que vocês entendam também que o SEO técnico é basicamente o ponto estrutural de tudo que a gente traz dentro do SEO, porque por mais que a gente tenha conteúdos relevantes, que a gente traga páginas que performem muito bem na questão de experiência do usuário, em relação ao que o próprio usuário perguntou, se a gente traz essas páginas que elas não são responsivas, que elas demoram muito tempo para carregar, que elas trazem recursos não tão interessantes para o usuário final, o Google ele não vai considerar essa página como merecedora de estar, por exemplo, no nosso top 10. Então, nesse vídeo você conheceu um pouquinho melhor do SEO, qual a importância, como ele funciona de forma um pouco mais simples. Em outros momentos a gente vai se encontrar de novo para falar disso de forma um pouco mais específica, mas agora eu te convido a prestar um pouquinho mais de atenção na forma como você faz as suas pesquisas e na forma como os próprios mecanismos de busca te respondem, para você começar a entender mais ou menos como funcionam esses padrões de otimização, como faz mais sentido para você receber as informações e, consequentemente, a curto, médio e longo prazo você conseguir aplicar o SEO de forma mais estruturada. Então é isso, eu te vejo em breve, aproveite nossos conteúdos e a gente se vê na próxima. Tchau!